Aconteceram, nesses últimos 4 anos, mortes, falta de vacina, falta de oxigênio, desmatamento, pessoas morrendo, o jogador brasileiro não se manifestou em nada, né? Lá na Europa, eu acompanho a Premier League, que eu gosto muito. Antes de começar o jogo, tem uma manifestação antirracista dos dois times. Os times se ajoelham, levantam a mão numa manifestação antirracista. Aqui no Brasil não tem. E aqui no Brasil é o lugar que tem, pelo menos que eu saiba, que está tendo mais casos de racismo dentro de um estádio ou dentro de um jogo de futebol. E o próprio jogador não faz uma manifestação antirracista antes do jogo. Não faz. Agora, há pouco tempo, estão tentando mudar a lei, né? Eles estão perdendo alguns direitos trabalhistas, e aí colocaram a mão na boca. A manifestação, até pouco tempo atrás, ia começar o jogo, o jogador ficava com a mão na boca, como quem diz, nós não fomos ouvidos. E aí, ótimo, é isso. Você tem que se manifestar a favor do seu direito, você tem que brigar pelo seu direito, você tem que reivindicar. Mas só que pegando o pacote todo, aquela mão na boca, para mim, é que eu sou calado. Não é que não me ouviram, porque eu nunca falei nada. Como que alguém vai me ouvir? Como que alguém vai me ouvir? Ou como que alguém vai me levar a sério se eu nunca falei nada? Então, na hora que está me prejudicando, eu começo a falar, e quem está por trás disso, ou quem está causando esse problema relacionado aos direitos dos jogadores, eles não levam a sério. Porque eles olham o histórico assim, esses caras nunca falaram nada. Nunca falaram nada. Não tem fala, não tem força, não tem credibilidade, não tem coerência, sabe? Para você se manifestar, para você reivindicar coisas, eu estou falando de jogador de futebol, para você se reivindicar um direito que é seu, que eles têm razão, você tinha que ter demonstrado anteriormente que também você se preocupa com outras coisas, não só com o seu. Não só quando mexe com você que você se manifesta, mas quando tem racismo do seu lado, quando tem homofobia do seu lado, quando tem jogador de futebol que é condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália, que é o caso do Robinho, e está na praia passeando, jogando futebol, e você não fala nada, como que eu vou levar a sério quando você põe a mão na boca porque está reivindicando um direito seu? Apesar de ser direito seu, eu não consigo levar a sério. Porque você não fala nada de tantas coisas até bem mais graves, bem mais perigosas, né? Que no próprio meio do futebol acontece, e você não abre a boca. Como que eu vou levar a sério quando você põe a mão na boca? O que será isso? Deixa esses caras, não vou nem levar a sério. Agora, se é uma classe que se manifesta sempre, você ia ver que essa manifestação de pôr a mão na boca, porque eles não foram ouvidos para decidir uma mudança na lei, ia ter problema. Os dirigentes iam levar a sério, sabe? Iam tentar correr atrás para fazer um acordo, mas não dá para levar a sério. Eu vou dar um exemplo. Se fosse na época da democracia corintiana, por exemplo, se nós fizéssemos isso, ia fazer um barulho e ia balançar a estrutura. Porque, esses caras participaram das diretas, esses caras participaram da eleição de 82, primeira eleição direta depois do golpe de 64 para governo do Estado. Esses caras... Eu vi esses caras no palanque das diretas, eu vi esses caras falando isso, eu vi esses caras no teatro, eu vi esses caras no cinema. Eles estão falando porque alguma coisa de verdade tem nisso. Mas quando você não tem histórico, não tem peso. Manifestação e reivindicação não tem peso quando não tem histórico, quando não tem coerência, entende? As pessoas, hoje em dia, não levam muito a sério ou não vê tanta importância em coerência, sabe? Parece que coerência está em segundo plano. As pessoas falam o que quer, se comportam completamente diferente, depois falam outras coisas e ninguém presta atenção e leva isso para uma discussão. A falta de coerência te tira a credibilidade, tá? A falta de coerência tira a credibilidade de uma manifestação ou de uma pessoa. Eu acho, no meu caso, que eu tenho respeito, que eu adquiri o respeito, conquistei um respeito, conquistei uma atenção, porque gostando ou não das coisas que eu falo ou das coisas que eu faço, elas são coerentes. Então você para ouvir pessoas que têm comportamento coerente. Eu me considero uma pessoa coerente, né? Não estou falando que eu sou certo ou que eu sou errado. Eu estou falando que eu sou coerente, né? Então a falta de coerência tira a credibilidade. Por isso que essas manifestações de jogador de futebol não tem peso, não fica para a história. Como foi aquele manifesto ridículo da Copa América, que era na Argentina, ou ia ser na Argentina e na Colômbia. Os dois países não quiseram por causa da pandemia, a Colômbia também por causa da coisa política. O investigado por assédio sexual, ex-presidente Caboclo, foi lá falar com o Brochável,
e eles entraram no acordo e trouxeram a Copa América para cá. Aí os jogadores, antes do primeiro jogo, leram um manifesto. Somos, sei lá, papapá, e foram jogar. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, que já faz o quarto programa que eu faço a mesma pergunta. Vocês lembram de alguma frase do manifesto dos jogadores antes do primeiro jogo da Copa América de 2021? Claro que não. Vocês lembram? Lembram? Então não teve importância. Então ninguém se importa, porque não tem coerência com atitude. Você lê um papel, sendo que você nunca fez nada antes, nem ouve. Pô, para de ler aí, vamos começar o jogo, sabe? Ninguém lembra uma frase desse manifesto. Ninguém lembra uma frase desse manifesto. Então é isso que eu quero mostrar. Os jogadores de futebol hoje, eles são, além de alienados, eles não têm coerência. Quando eles tentam fazer alguma coisa certa, ninguém leva a sério, porque não tem coerência, não tem passado para isso, não demonstraram isso, entendeu? É isso que eu falo do jogador de futebol. Esse manifesto e esse gesto da mão na boca, que foram corretos, né? Mas o certo em 21, no dia quando a Copa América veio para cá, o certo era os jogadores da seleção brasileira falar assim: gente, nós não vamos jogar, porque aqui está morrendo 3, 4 mil pessoas por dia, nós não temos vacina ainda, e nós achamos absurdo trazer uma Copa América para cá, sendo que os nossos irmãos brasileiros estão morrendo. Né? Isso sim seria uma atitude. E aí ia ter peso isso que eles reivindicaram há pouco tempo. Sem atitude, sem coerência, esquece, gente. Não acontece nada.